Boa noite, gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui um pouco indignado, né? Com o silêncio que a gente tem visto assim, de pessoas que, na verdade, não deveria estar aceitando as coisas passivamente. Nós somos conhecidos como protestantes e, na verdade, a gente não protesta nada. A gente está aceitando tudo passivamente, as coisas se arvorando, o problema, a crise se arvorando na nossa nação, e a gente tá nem aí, alienado, preocupado com o nosso próprio umbigo. E eu vi refletindo, fui até para academia hoje e confesso que eu não estava pensando nisso, e vim conversando com minha esposa sobre algumas coisas. E assim, eu estou muito incomodado com as coisas que estão acontecendo. Tem coisas, e aí meu momento agora de reflexão é entender até onde é a vontade de Deus, a permissão de Deus, e até onde é passividade ou omissão nossa. Aí eu estava refletindo aqui acerca de algumas coisas, e tem muita gente enganado pensando que determinadas coisas que está na esfera humana, Deus vai se intrometer. Deus não vai se intrometer. Isso está na nossa esfera, nós que temos que fazer. Para você que está me ouvindo, está me vendo nesse momento, não se engane. O que está na sua esfera, o que está dentro da sua capacidade, Deus não vai mexer uma palha para fazer, porque Ele te deu capacidade intelectiva, Ele te deixou à disposição a vontade dele através da palavra de Deus. Tem os seus servos que a todo momento é dito acerca da palavra, e aquilo ali já é um fundamento, já é um norte para você tomar decisões. E assim, mas Rafael, com que você tá argumentando isso? Algumas coisas, alguns personagens bíblicos aqui que eu gostaria de refletir, que foram homens aguerridos, pessoas que não aceitaram a injustiça, e em algum momento se posicionaram, se em algum momento tomaram alguma decisão, em algum momento não aceitaram determinadas afrontas, né? Vamos colocar assim. Eu vou pensar alguns personagens aqui, e gostaria de você refletir comigo, e depois você comenta lá se você concorda, se você discorda. A gente está aqui nessa reflexão. O primeiro personagem que eu vejo assim é Gideão. Ele vê a sua nação que está sendo saqueada pela uma nação vizinha. Agora não me foge, agora não lembro se foi os amalequitas, os filisteus, não recordo agora, perdão pela falha. E ele não aceita aquilo. E ele pega a sua porção e fala assim, cara, se fosse hoje, né, ele fala, ninguém vai meter a mão naquilo que é meu, naquilo ali que pertence aos meus, porque realmente ele, como única pessoa, não dá para fazer tudo. E ele começa a malhar trigo no lagar. Lagar é lugar de você pisar uva, de você produzir vinho. Não é o lugar adequado para determinar aquilo. E a postura de valente dele, de não aceitar a situação passivamente, quando ele é contactado, vou usar essa palavra, embora seja moderna, né? Quando ele é contactado por Deus através do anjo, o anjo faz questão de falar, varão valoroso, o Senhor é contigo. E interessante que Deus usa Gideão para combater esse exército inimigo. Foi justamente Gideão, não foi os omissos, não foi aquela galerinha que não, deixa para lá, não, foi justamente Gideão. E quando Deus começa a separar o exército para Gideão, muitos conhecem a palavra, deu 22 mil soldados, se eu não me engano. E aí começa a dar alguns critérios ali, dentre eles é covarde. Quando falou, os covardes voltou uma cambada. E eu fico olhando assim, gente, que geração é essa? Nossa, meu Deus do céu, cara. Eu confesso que eu tô abismado aqui, que a gente aceita tudo. Nossas crianças agora, eu vi essa semana
Nossas crianças passaram, 250 crianças na USP aí foram feito operação para mudança de sexo. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. A gente é conhecido por uma nação que tem um número de cristãos significativo, e a gente não modifica nada, a gente não influencia nada. Aí vem os fatalistas dizendo assim: ah, não, mas Deus falou que isso ia acontecer, que tudo bem, mas às vezes a gente vê ao longo da história, toda vez que o povo se prontificou, se posicionou, que buscou a Deus, e é claro, isso tudo tem que ser feito debaixo da direção de Deus, houve avivamentos fantásticos. A gente vê vários avivamentos ao longo da nossa história, da história humana, que foram coisas tremendas. Foram pessoas que não aceitaram o status quo, né? A corrupção que se avolumava. E assim, aí eu vejo aí Davi, Golias estava afrontando um exército de uma nação, querendo subjugar. E Davi vai lá e lembra do pacto que teve com Deus, sabia o Deus que servia, que não aceita injustiças e tudo mais, vai lá, vence. Aí a gente fala de João Batista, que não aceitou a promiscuidade de Herodes e se opôs veementemente contra os líderes, os líderes religiosos, e os líderes também romanos, que a todo momento manipulavam o povo para benefícios próprios. E o que falar de Jesus, o próprio Jesus, que quando chega no templo, ele começa a quebrar tudo. Porque o que estava acontecendo ali? Havia um esquema entre sacerdotes e comerciantes, a qual de forma proposital era condenada as ofertas do povo para que as pessoas viessem e comprassem na mão dos comerciantes. E aí tu vai e fala assim: ah, mas Rafael, então me dá um exemplo na história. Beleza, eu vou falar dos pré-reformadores, Savonarola, fugiu o nome dele agora, John Hus e tantos outros homens e mulheres que se levantaram e não aceitaram os desmandos de imperadores, desmandos da própria igreja, né, católica, que naquele momento estava manipulando o povo e só enriquecia às custas do povo. E aí uma coisa interessante, dentre tantos pré-reformadores, e teve os reformadores também, que John Hus é um cara que eu acho fantástico, assim, que homem raçudo, que homem de fibra, dá até vergonha dessa geração gato mole, que infelizmente eu faço parte. Que geração gato mole é essa? Meu Deus do céu. O cara tá sendo queimado e ele fala assim, ó, agora não lembro se foi para um imperador, na ocasião se era um imperador ou se era um papa. Havia essa, ora era imperador, ora era papa que perseguia, né, fazia o famoso caça às bruxas, e ele que estava destoando da igreja católica naquela época, que ele chama da era sombria, e ele fala assim: hoje você queima um pobre ganso, um ganso que era o significado do nome dele na terra dele, mas daqui a 100 anos, né, e a história diz que, se eu não me engano, 99 anos, se levantará um cisne que nem com armadilha e nem com todo o aparato que ele teria conseguiria deter esse cisne. Ali João sendo queimado, João Hus sendo queimado, ele estava profetizando sobre Lutero, falando sobre Lutero, que aí houve toda essa reforma protestante, e aí que deu até origem a nós protestantes, que a gente não protesta nada. Eu fico olhando assim, nosso país sendo entregue assim, de mão beijada para ideologias malignas, e aí a gente bota tudo na conta de Deus. Não, Deus quer. Será que Deus quer? Ou será que Ele está esperando uma posição da sua igreja? Então, assim, a gente tem que entender o nosso tempo.
Jeremias ali falando, anunciando, denunciando, e pessoal, desculpa o termo, cagando para Jeremias. É só você ler Lamentações de Jeremias, o próprio livro de Jeremias também. E tantos homens e mulheres de Deus que se levantaram para dizer, não, cara, chega. E a gente olha assim a nossa geração, aí fica assim, não, deixa isso para lá, não, Deus vai fazer. Caramba, gente, é sério mesmo? A gente olha para a Bíblia, a gente olha para a história, tantos homens e mulheres de Deus se posicionando, brigando bravamente, deram sua vida pela causa. E aí, uma coisa que é bom esclarecer, mas é política, meu querido, o que você pensa que é política? Política, você só pensa que é essa coisa suja aqui? Política vem do termo polis. Tudo que está relacionado a uma sociedade, a um movimento social, as suas atividades que visa a coletividade é política. Fala nem do que conhece, e eu estou falando raso aqui. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, a gente sendo assim, ludibriado, assim, para a gente tá vivendo uma geração tão nécia, tão assim, como diz a palavra, né, que tão ingênua, que tão aceita tantas coisas, assim, de forma tão fácil, que não prescruta, não busca, não investiga. A gente fala que está vivendo em 2023 e parece que a gente desandou tudo. Nossos antepassados lutaram bravamente para deixar uma sociedade um pouco mais justa para a gente está entregando de mão beijada porque estamos sendo omissos. A gente está com medo de retaliação. A gente fala que é cristão, mas a gente tem medo de ser perseguido. A gente tem medo de botar a cara. A gente tem medo de se posicionar. E o politicamente correto está nos engolindo como igreja, como sociedade. A gente está caminhando a passo largo para ser mais um país que vai passar fome aí, e a gente está aceitando tudo passivamente. E aí, não vou falar porque vamos perseguir. Dane-se. Que reino que você representa? João Batista perdeu a cabeça dele. Pedro foi crucificado. Tiago, um dos pais da igreja, foi degolado. Quer entrar na era sombria também? Que os caras eram queimados, eram esfaqueados, decapitados, botava a cabeça na guilhotina. E que geração banana! Que geração que fica quieto, fica metendo a cara, fica o dia todo consumindo redes sociais, mas não consegue ter não tem um senso crítico. Gente, desculpa, mas eu tô abobado aqui, eu tô assim impressionado. Gente, que geração boca aberta é essa? Desculpa o termo, mas que geração é essa que não protesta, não aceita tudo passivamente, é ludibriado o tempo todo. As coisas estão aí acontecendo na nossa cara e a gente não fala nada. A gente nem se posiciona. E você, pastor, você que está escondidinho, se fingindo de morto, fica tranquilo, vai chegar até você também. Você está envergonhando o evangelho, se posiciona como homem de Deus. Tu tem um rebanho, instrui o teu rebanho. Tá vendido aí, tá preocupado só com dinheiro, né? Então se posiciona, pode deixar que vai chegar até você e você vai ser cobrado, tá? Sangue vai ser cobrado da sua mão. Se posiciona, seu omisso. Meu Deus do céu, mais uma derrota hoje. O nosso atual presidente aí, esse bandido, foi lá, comprou um monte de senadores lá, dando um cargo de segundo escalão, oferecendo dinheiro. Aí esse banana de novo do Pacheco foi reeleito. E você acha que vai ficar tudo bem? Aí uma pergunta que eu te falo. Você acha que não tem servo de Deus, mulher de Deus lá na Argentina? Não tem lá na Venezuela? Não tem lá no Chile? E por que chegou àquele lugar? Foi tudo Deus? Não, foram omissos.
Não, vamos orar. Não, Deus vai fazer. Olha como é que está a situação. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Tá se esquivando, né? Tá com medo de ser perseguido, né? Que reino que você representa? Que você não se posiciona, ou você está num nível você está tão decaído que você nem fica mais indignado com os absurdos que está acontecendo diante dos nossos olhos. Tá aqui o meu protesto. Se quiser dar dislike, fica à vontade. Mas eu represento o reino, sou cheio de defeito, eu reconheço. Tem muita coisa que eu tenho que acertar. Mas graças a Deus, eu ainda não perdi a capacidade de me indignar com tantas outras coisas. Nossas crianças estão sendo abusadas descaradamente. Nossa família está sendo desconstruída. O feminismo está engolindo a igreja aí. Um monte de mulher de Deus aí cheio de ideologias feministas aí, dizendo que agora, sabe qual é a última agora? Que o homem, além de desconstruir o homem agora, o homem está desconstruído. Viraram agora uma cambada de banana, sem identidade. Não respeita nem mais o que tem na sua identificação como gênero masculino. Aí agora, sabe qual é agora a nova do feminismo? Que a gente deve, nós homens, nós temos uma dívida histórica, porque a gente subjugou a mulher e agora a gente tem que pagar isso, pelo amor de Deus. Inversão de valores, é por isso que o casamento aí na igreja do Senhor, de servo de Deus, acaba aí, está crescendo dia a dia. E a gente aqui não vou falar, não vou me posicionar. Olha, você vai ser perseguido. Que seja. Se é por amor ao evangelho, se é por amor aos valores da família cristã, que seja. Vai ser banido, que seja. Vai ser perseguido, que seja. Está chegando a hora. Paulo fala. Ele começa a listar algumas coisas que estavam acontecendo nas igrejas, nas primeiras igrejas, né? E ele diz assim, eu só não recordo onde está a referência, mas ele diz assim: é necessário que isso aconteça para que os sinceros sobressaiam. Pedro fala: por que vocês estão estranhando a ardente perseguição que está vindo sobre você? Nós, como igreja, a gente está perdendo a nossa capacidade de nos posicionarmos. A gente fica olhando aí as redes sociais, é só frasezinha motivacional. Aí tu pega um cara, faz uma exegese aí de um texto bíblico, não sabe, porque não come uma comida sólida. Paulo vem falando sobre isso, que ele fica abismado, que ele deixa uma igreja e quando ele retorna para o convívio com aquela igreja, a igreja ainda estava como um menino, tendo que tomar leite, porque ainda não tinha amadurecido. E tem um monte de gente assim, vivendo de modinha, e o que é essencial, que baliza o servo de Deus, está sendo deixado de lado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor não cobre de nós o sangue de muitas pessoas que infelizmente vai ser derramada por causa da nossa omissão. E eu não estou preocupado se você vai gostar, eu estou preocupado é que você seja incomodado pelo Espírito Santo, assim como eu preciso ser mais ainda. Eu confesso que eu vivo um evangelho raso, confesso, sim, e eu preciso muito mais me aprofundar. Mas que o Espírito Santo, esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que o Espírito Santo incomode a sua igreja para se posicionar, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te visite nessa noite, que o Espírito Santo me visite, que o Espírito Santo nos visite nessa noite e nos deixe nem dormir, para a gente tirar da nossa zona de conforto, da nossa vidinha, da nossa atenção voltada somente para o nosso umbigo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.